Professor Ronaldo, professora Salderes, esse tema protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Como assim? É o seguinte, Cid, nessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual Múltiplas, ela já existe há décadas e é comemorada por várias instituições. Agora que apenas em 2017 é que foi oficializada através de lei pelo então presidente Michel Temer, certo? Uhum. Então, a gente, para falar o que é que significa esse tema, a gente preferiu dividir os verbos. Vamos pegar os verbos que tem nesse tema. Protagonismo, então vamos pegar o verbo protagonizar. Uhum. E o que a gente sabe do que é se tornar, né? Um protagonista, o que é ser, o que significa o verbo protagonizar? É deixar de ser coadjuvante, é deixar de ser invisível. É isso que a gente quer da pessoa com deficiência. O que é empoderar? É, tomando ciência de seus direitos, tornar-se líder de si mesmo. Aí ele vai aprender a lutar. Protagonismo, empodera e concretiza. Então, vem o verbo agora concretizar. É quando você sai da abstração e vai para o concreto que de fato existe. Deixa de ser só um pensamento, deixa de ser só um fato e se torna real. Certo? Então, protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Aí vem. E o que é incluir? Incluir é fazer parte, pertencer, ter acesso, é participar, é ser permanente, tornar-se permanente, não está ali só de passagem, nem só de enfeite. E nessa permanência, naquele meio, você vivenciar experiências de sucesso. Ninguém está, porque nasceu com deficiência, está fadado a viver em situação de fracasso, certo? Então, acho que com isso deu para a gente clarear um pouco o que significa esse tema, por que esse tema foi escolhido. E a gente sabe que a pessoa com deficiência passa ao longo da história da humanidade ou carrega em si uma gama de dificuldades que não por si só a deficiência traz, mas também pelo preconceito que a sociedade impõe, né? Então a gente sabe que a história da humanidade, a pessoa com deficiência foi constituída, aliás, a questão dos direitos da pessoa com deficiência foi uma caminhada que passou pela fase da intolerância, da invisibilidade, da intolerância quando eles não tinham direito de existir e eram mortos, eram assassinados, da invisibilidade quando existindo passaram a viver trancafiados em casa, sem direito a viver em comunidade e a frequentar escolas, de haver a fase do assistencialismo, quando ele pode vir para a escola, mas não participa junto com os outros, era em salas de aula separadas, né? Não eram juntos. E quer dizer, até a questão da medicina na época, com a visão do assistencialismo, trabalhavam as pessoas como que para treiná-las a torná-lo o mais normal possível para poder ela conviver em sociedade. E com a questão dos direitos humanos, e que se intensificou mais com a década de 80, com a Declaração dos Direitos Humanos, é que veio a questão da inclusão social, né? Quando a gente fala de inclusão social, está falando também da inclusão escolar, porque a escola é uma das primeiras, além da família, né, a ser uma comunidade social. Então, quando surgiu essa era dos direitos humanos, que é a que nós vivenciamos, porque ela surge com a esperança de que todas as pessoas caberiam no mundo. Ninguém é igual a ninguém. A questão de que ser diferente é normal, que as características individuais apenas elas referenciam que a diversidade humana existe. Cada um é do jeito que é. Numa casa pode ter 4 filhos, mas nenhum é igual ao outro. Embora a gente pense que ame todos da mesma forma, que ensine tudo do mesmo jeito, mas a gente tem uma relação de correspondência entre um e outro, e assim a gente vai se construindo enquanto pessoas. Então, enfim, a gente precisa saber e reconhecer que somos naturalmente heterogêneos, distintos, diferentes, ninguém é igual a ninguém. Aí a questão dos direitos humanos, ela conjuga a questão das diferenças e igualdade como valores indissociáveis. Então, a gente não pode estar dizendo que fulano é diferente só para excluir, certo? Então,
Esse tema teve sua origem na frase criada ainda no século passado, no século XX, nos Estados Unidos, em 1997, com a frase do nada sobre nós sem nós. Eu vou procurar aqui. Carrie Stone, ela lançou o livro dela, dizia assim, Despertando para a Deficiência, aí 2 pontinhos, nada sobre nós sem nós. No ano seguinte, David Verne, ele lançou um livro que o nome era Nada sobre nós sem nós, trazia técnicas inovadoras, porque a preocupação dele era que o que fosse feito para a pessoa deficiente fosse feito por eles. Eles, quer dizer, os materiais, tudo que se ia fazer na escola e nas clínicas era feito por pessoas com deficiência, porque eles tinham condições de dizer, por exemplo, qual a melhor prótese que eu uso e me sinto confortável usando, seja uma prótese de braço, de perna, não é aquela que vinha pronta. Então, ele tem o direito à fala, o direito de voz, né? Dizer o que era melhor para ele. E somente em 2002, com a Declaração de Madrid, foi que oficialmente ela foi o primeiro documento internacional que trouxe a questão dessa frase, nada sobre nós sem nós. Então, de lá para cá, tudo que é feito para as pessoas com deficiência deve ter a participação dela. Aí eu quero aqui só lembrar que na APA eu acho muito bonito uma questão que se tem, que foi criada, quando criou-se os autodefensores, que a autodefensoria, como ao longo dessa semana vocês já devem ter ouvido e em outras oportunidades, é quando uma pessoa com deficiência, ela luta por seus direitos e representam as demais daquela comunidade. Então, por exemplo, quando a gente tem uma reunião ou um congresso nacional, a primeira pessoa a falar é a pessoa com deficiência. Ninguém é mais autoridade do que eles ali naquele momento. E assim deve ser em todos os demais momentos. O que está precisando é que nós, enquanto sociedade, enxerguemos isso, que eles são pessoas de direitos iguais a todos nós. Eu queria fazer uma E para eu não ser tão egoísta, eu vou deixar a Ronaldo também falar e a gente volta. Eu quero inclusive direcionar um questionamentozinho que eu estava aqui, né? De 1940 até hoje, 2020, são 80 anos, né? E a Salderes falou de uma situação, no início da Segunda Guerra Mundial, indivíduos que tinham algum tipo de deficiência física, né? Eles eram executados pelo programa, por exemplo, que os nazistas chamavam de T4, ou eutanásia, né? Estava falando do direito que essas pessoas não tinham de viver. Não é isso, Salderes? E de lá para cá se passaram 80 anos. Claro que ao longo de todo esse tempo existiram conquistas gigantescas. Mas eu pergunto, Ronaldo, não é muito lento o processo? Muito lento, Sidney. Às vezes a gente tem a impressão de que é lento, é devagar e está quase parando, porque conforme seja a inspiração de determinados governos, não é? Os governos, tem governos que dão ênfase porque tem uma visão crítica e uma visão de comunhão, não é? De coparticipação, de responsabilidade social e afetiva e efetiva, enquanto outros que vão surgindo com ideias atrasadas, retrógradas e que não deveriam nunca mais aparecer no cenário político, por exemplo, Sidney, insinuam, e isso é um atraso, eu imputo aqui como um grande atraso, insinuam o retorno às antigas classes, como era que chamava? As classes especiais? Que não era inclusiva, eram integradoras. Eles ficavam à parte, não ficavam juntos. Separavam os meninos com necessidades especiais ou com algum tipo de deficiência, assim, para que eles não dessem trabalho no convívio com os demais tidos como normais. Então, esse tipo de ideia, eu quero deixar isso aqui claro para os ouvintes, os internautas, esse tipo de ideia, de quando em quando ele volta, ele quer aparecer. Por quê? Assim como o Fundeb, né, o fundo que ganha status de permanência para financiar, para custear a educação no Brasil, não é? A educação básica,
principalmente, e que as crianças, os adolescentes e jovens tenham condições de que eles próprios e professor não precisam estar com o pires na mão pedindo nada a ninguém, você imagine em relação à educação especial. De quando em quando surge um sujeito que pensa que sabe demais, não é? E quer, digamos, bombardear, nocautear um instituto, uma organização, uma associação, um tipo de associação ou de instituição comunitária ou filantrópica, né, que atua nessa área. Né, que atua nessa área. Então, veja o seguinte, não é de graça. Não é de graça que nós vamos ter como conviver, vamos ter que conviver com essa realidade. Não é de graça. Todas as conquistas, elas precisam efetivamente de fiscalização. Eu faço a comparação com o Fundeb, que foi tratado hoje aí na Rural, que precisa de que nós todos, comunidade brasileira, sociedade brasileira, fiscalizemos, porque senão as coisas se desmantelam. E aí, Sidney, essa semana, que trata protagonismo e empoderamento, e que culmina com o aprofundamento da visão da inclusão social, é preciso que a gente compreenda também, e aí eu quero passar um pouco dessa missão para Sidney, para Alexandre Costa, que não seja simplesmente agora, nesse momento específico da semana, que é um momento forte, né, mas que seja permanente nas nossas lutas diárias como comunicadores sociais, né, como radialistas, né, como pessoas que trabalham na televisão e assim por diante. Por quê? Porque se a gente baixa a guarda, os atrasados tomam conta. A gente avança 3 metros ou 3 passos, se não tiver cuidado, se nós não tivermos cuidado, os atrasados tomam conta. E o Brasil está cheio de atrasados, pensando que sabem de tudo. A outra coisa que eu gostaria de dizer, antes de passar de novo para a Saudade e Daniele, é que outro dia, escutando um pronunciamento de Dom Antônio Carlos, foi um pronunciamento curtinho, mas muito emocionante, que ele dizia, nesse momento, se existe uma coisa que eu sinto saudade, é da presença de George, eu acho que foi por ocasião da festa de Santana, né? A presença de George, que é um dos integrantes da comunidade Apaiana de Caicó. George, na festa de Santana, do ano passado, estava sempre ao lado de Dom Antônio. E aí Dom Antônio diz por que isso? Porque o nosso papel, Sidney, é promover a visibilização das pessoas, mas não é simplesmente, não é porque as pessoas sejam coitadinhas, as pessoas com necessidades especiais ou com algum tipo de deficiência, mas que são sujeitos de direito em todos os sentidos. E eu faço questão de dizer nesse instante, Sidney, que até no mundo acadêmico, viu? Até no mundo acadêmico, eu quando fiz minha pós em psicopedagogia, o meu tema tratado, estudado, do meu TCC foi sobre a importância do afeto na aprendizagem de crianças e adolescentes com algum tipo de necessidade especial, algum tipo de diferença, né? Algum tipo de deficiência. Por quê? Porque no momento em que eu estava construindo meu trabalho, a minha própria orientadora perguntou por que é que eu tinha resolvido, na delimitação do meu tema, tratar do afeto na construção da aprendizagem de crianças com necessidades especiais ou algum tipo de deficiência, se todo mundo precisa de afeto. Eu disse, eu sei, minha senhora, eu sei que todos precisam de afeto. O afeto é um instrumento de construção da aprendizagem de todos, mas a senhora imagina uma sociedade excludente como a nossa, que aqui no Brasil, se você tocou no assunto de nazismo, aí de vez em quando aparece um abestalhado com a cara de neonazista, para produzir esse tipo de atitude no meio da sociedade retrógrada e atrasada. Veja bem, imagine nós aqui no Brasil tendo um espaço de quando em quando tolhido, espaço que já foi conquistado, inclusive que está registrado de forma a garantir através de legislação, ainda encontramos esse tipo de atitude, e você imagina com as pessoas com necessidades especiais de algum tipo
de deficiência. Então, isso foi uma pessoa do mundo acadêmico, minha orientadora, sabe, que veio dizer, por que o senhor resolveu, na delimitação, escolher pessoas com necessidade ou algum tipo de deficiência, se todos precisam de afeto? Você imagine no mundo acadêmico. Imagine como isso não ocorre no cotidiano das pessoas comuns. Eu penso que, como professor, uma das grandes missões que eu assumi, Sidney, foi essa. Né? Ao lado de minha esposa e convivendo permanentemente com Daniele, uma das grandes missões assumidas aqui por mim e por ela é essa defesa dos direitos conquistados, os que ainda hão de vir, porque não é brincadeira, temos que estar fiscalizando permanentemente. É uma luta Né? diária. É uma luta diária, né? E que essa defesa tire da invisibilidade as pessoas que são sujeitos de direito. Protagonismo é isso. Protagonismo não é só um sentimento, mas é uma postura de quem consegue construir a sua própria história de vida sem precisar, como dizia essa lei, ser coadjuvante. Protagonismo não é coadjuvante. Protagonista não é coadjuvante. Ele é o ator principal. Né? O protagonista é o ator principal. Então, eu penso que, nesse momento, a Rural está dando uma contribuição muito grande. Aproveito já para pedir às pessoas que, nesse momento de pandemia, também as APAES no Brasil inteiro passam por dificuldades, porque aí, né, não se consegue, numa situação nova, construir, por exemplo, um amparo financeiro para mobilizar e dar suporte aos muitos projetos que a APAE tem, porque tudo mudou. Então, quem está me ouvindo ou nos ouvindo, quem está nos vendo, por favor, se for da sua alegria, da sua satisfação, mas muito mais, se estiver dentro do seu compromisso, da sua visão de mundo para esse século XXI, onde as pessoas com deficiência ou necessidades especiais precisam ser protagonistas, se associe, contribua com a APAE. Não é? E isso não é um favor que nós estamos fazendo, não. Olha, é uma urgência. É urgência, é uma urgência porque o amparo aos projetos que conduzem todos os trabalhos de crianças, de adolescentes e de adultos também com deficiência ou necessidades especiais, ainda no Brasil não tem esse rosto, essa face, essa fisionomia de política pública, não. E a lei, ela só existe se a gente for guardiã e tiver em pé e a ordem para que ela seja cumprida, porque senão o desmantelo está feito. Eu agora passo de novo para a Salderes, né, para ela, inclusive, abrir uma outra perspectiva aqui que o nosso... Eu olhei para o relógio, o relógio não está no braço, não. E a gente... porque esse é um tema que realmente empolga muita gente, né? Porque a gente está... Eu, além de ser pai, eu sou amigo apaiano, eu tenho sempre acompanhado a luta da APAE e sou esposo de uma professora da APAE. Então, eu conheço essa realidade. Por isso que eu também, nesse finalzinho, já fiz esse apelo, sim. Muito bem. Muito bem. Salderes. Então, é preciso que a gente favoreça a autonomia da pessoa com deficiência e mostrar ao mundo que ela existe, que ela é um ser de potencialidades, né? E digna dos mesmos direitos que as demais, que não têm deficiência. Então, onde isso começa? Em todos os ambientes onde ela estiver. Em casa, então, a missão nossa enquanto família. Na escola, em que ela está inserida. E na comunidade, né? Porque a pessoa com deficiência, ao longo dessa história de preconceitos que ela sofre, então ela começa a sofrer também uma crise na própria identidade. Começa a se reconhecer como um sujeito de menos-valia, porque assim ela foi tratada. E uma experiência bastante exitosa que eu andei estudando ultimamente foi um trabalho aqui da UFPB, quando dentro da linha de pesquisa da professora Tásia Dantas, lá existe o núcleo de educação emocional. Então, através da educação emocional, elas estão trabalhando a questão do empoderamento da pessoa com deficiência. E estão em luta
para que as escolas lá, começando pelo estado dela, né, da Paraíba, adequem, realizem adequações nos currículos escolares para que se torne uma disciplina obrigatória, né? A questão da educação emocional. Que, aliás, eu defendi isso, Alexandre, você é testemunha, não é, Alexandre Costa? Eu defendi isso na minha última fala sobre a questão da educação emocional. Se ou quando eu for mais gente do que sou hoje na educação, se ou quando, ou e quando. Mas eu vou dizer assim, quando eu for mais gente do que sou na educação hoje, porque eu sou um simples professor, eu vou influir decisivamente, com toda a minha força, com todas as minhas energias, para que o currículo seja mudado, alterado, e do jeito que nós temos a educação física, já se inclui como tema transversal a educação financeira. E por que nós não temos educação emocional nas escolas? Não é? Então, é isso que Saudade tem vários projetos, né, da própria justiça, vem justiça na escola, tem não a violência na escola, saúde na escola. Então, não é difícil ter esse, basta querer, né? Se a gente quiser se unir, porque é isso, as pessoas com deficiência precisam se unir para ela, tendo consciência dos seus direitos e elas estando à frente. Por exemplo, teve um tempo atrás que quem participava dos conselhos, até, por exemplo, dentro da APAE, tem o conselho, aliás, no município, em todos os municípios existem os conselhos. O Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho de Saúde, Conselho da Educação e assim por diante. E tem representantes de órgãos não governamentais e governamentais. Então, de um tempo para cá, que eu não lembro quantos anos, quem teve que ser titular do conselho lá na PAI tem que ser uma pessoa com deficiência, que antes era o presidente e outra pessoa que trabalhava na PAI como o titular e o suplente, né? E hoje não, tem que ser uma pessoa com deficiência. Então, isso aí já é um protagonismo, né? Já começando para eles se empoderarem. Bom, então, diante disso que a gente vem falando, a gente vê que ainda precisamos, como você falou, vem lento, mas vem saindo do canto, não tem como mais deixar de termos as escolas que lutam para ser inclusiva, porque a Política Nacional da Educação Especial é na perspectiva da escola inclusiva. A gente sabe que estamos trilhando, ainda não somos uma escola inclusiva, mas já demos passos à frente e não temos como retroagir. Então, a gente, professor, a gente, enquanto cidadão, que não se permitir ser flexível e aceitar, não como uma condição de conformismo, mas de aceitação, porque é um direito das pessoas que têm deficiência, de estarem ali naquele mesmo espaço. Então, a gente só vai conseguir ser cidadãos de bens enquanto a gente for flexível e aceitar outra pessoa como ela é, né, respeitando os seus direitos e se tornando uma escola e uma sociedade para todos, com todos e por todos, porque eles são a razão da nossa existência também. Não tem como ter... O mundo já, como a gente já falou, o mundo é feito de diversidade, né? Muito bem. Então, a gente encerra com aqui Dani, toda brutinha. Né, Dani? Dani, diga aí para Sidney. Você é feliz, Dani, enquanto pessoa? Diga para ele. Sim. É estranho, porque aqui a gente só vê o R, viu? A gente não vê vocês, né? Por isso, então vai ficando encabulada. Pois obrigada pelo espaço. Obrigado, Salderes. Obrigado, Ronaldo. Um abraço, Daniel. Obrigado, viu, para vocês. Família linda. Parabéns, viu? Sim. Nós que agradecemos, meu irmão. Um abraço também para Alexandre. Ô, Sidney. Oi. Se você me permite, eu gostaria de encerrar com algo que eu digo muito. Alexandre também é testemunha disso. É assim. É que às vezes a gente pensa que igualdade é homogeneidade. Igualdade. Todo mundo no mesmo nível e homogêneo. Não. Igualdade é respeito à diferença. Eu sou igual quando respeito o outro que é diferente. Então, é nessa perspectiva que nós... Que todos somos. Ninguém é igual, né? Ninguém é igual. Assim, nós somos iguais porque respeitamos os diferentes. Então, assim como se criaram muitas leis referentes a essa evolução da aceitação da pessoa com deficiência ou com necessidade de inclusão, eu queria, nesse instante, que a gente refizesse
essa visão. Porque enquanto estamos partindo para a concretude dessa ação que o Saltério falava, ainda tem gente dizendo assim, olha, vamos sensibilizar para... Pelo amor de Deus, assim, são 80 anos de caminhada, como você disse, não é? Uhum. Vamos sensibilizar para a inclusão, não tem mais o que sensibilizar, não. 40. 40. Da década de 80, com a Constituição. Desculpa, 40. Já está, e agora é que tem que tocar e construir mesmo. É a fase da construção, a sensibilização já foi. Então, tem que estar mais sensibilizado. No meu entendimento, já foi. E digo a você, Sidney Silva, Alexandre Costa, vocês são parceiros, são partícipes desse grande compromisso, na construção desse olhar novo para as pessoas com necessidades especiais, para as pessoas com deficiência. Daniela disse que quer fazer uma pergunta. Sim. Oi. Alexandre, tá aí do seu lado? Tá. Alexandre. Liga aí, Zé. Oi, estamos aqui. Oi. Sou eu, Alexandre. Tudo bem? Tudo. O que é que você quer perguntar? Sim, você gostou? Ah, foi ótimo. Falei. Pronto, aí agradeça agora. Agradeça. Obrigada. Muito Pois bem, então, ótimo. tchau, obrigada. Boa tarde para Obrigado. todos. Valeu, minha gente. Obrigado, hein?